do Rio de Janeiro, foi sorteado hoje o mando de campo da Copa do Brasil da grande decisão, e a massa do Galo pode testemunhar a primeira volta olímpica da nova casa, da Arena. Chega mais o Wellington. Alô, ídolo. Pois é, Cirilo, aqui na sede da CBF, a Itatiaia acompanhou o sorteio de mando de campo da final da Copa do Brasil. E o primeiro jogo será no Maracanã, no domingo, dia 3 de novembro, 4 da tarde. E a volta no dia 10, também às 4, na Arena MRV, o estádio do Atlético. Presidente Sérgio Coelho está conosco e fala se era essa a final que ele queria. Pois é, Wellington, a gente vem numa expectativa muito grande, né? Porque normalmente decidir em casa o que a gente quer, né? O que a torcida quer, a maioria, né? E ficamos felizes com o sorteio, mas isso não significa absolutamente nada, né? Haja vista ontem mesmo, né? O Botafogo, primeiro em casa, fez um placar de 5 virtualmente classificado. O Galo fez 3 também em cima do River. É, mas o nosso placar foi mais tímido, né? O do Botafogo, eu acredito que já está decidido. O nosso não. Como que vai ser esse segundo jogo, presidente? Vai haver um reajuste nos ingressos, já estudaram isso, já para o torcedor ir separando o din-din? A gente vai estudar isso aí, mas é importante o clube ser parceiro da torcida, né? A torcida, durante o ano inteiro, ela prestigia, ela está presente nos jogos, e neste momento agora, que a gente vai disputar a final em casa, é preciso que a gente olhe para a torcida também, que coloque um preço que seja justo. Queria saber do senhor sobre Libertadores, já que o senhor deu um toque aí. Tá pintando uma final em preto e branco, no Monumental de Nunes, né? Não existe nada definido, né? Eu acredito que existe um preto e branco, que é o Botafogo, classificado. Entendo que ele virtualmente está classificado, mas o Galo ainda está muito longe da classificação. Nós temos um jogo duríssimo lá em Buenos Aires. A gente tem que ir com muito respeito, com muita humildade. A gente vai jogar com um dos maiores clubes do mundo. Está entre os maiores, né, ganhadores aí na América Latina da Copa Libertadores, e a gente tem que ter muito respeito a eles, e a gente tem que ter muita humildade, concentração. A parada é muito dura e não tem nada decidida entre Galo e River Plate. Queria saber do senhor, para a gente terminar, é o ano dos sonhos de todo atleticano? Olha, a gente trabalha muito, sabe, para chegar nas finais, né? E em 2021 o Galo chegou, né, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e neste ano nós estamos aí na final da Copa do Brasil, temos uma chance de estar na final da Copa Libertadores, né? Quem sabe, se Deus quiser. E 2 finais, né? Certamente serão 2 clubes, né? O Flamengo já decidido, e certamente Botafogo, que são clubes que estão entre os melhores elencos do futebol brasileiro, então são finais duríssimas, né? E vamos lá, mas também tem um grande elenco, e a gente confia muito no nosso trabalho, nos nossos jogadores, na comissão técnica, e a torcida sempre faz o papel dela fora de campo. Deixa eu falar também com o Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo, lado de lá, como que ele viu esse sorteio e essa final contra o Galo. Primeiro é um título nacional que está em disputa, isso é muito importante. A história de Flamengo e Atlético também, ela contribui com a grandeza ainda maior, né? 2 times que desde os anos 80 fizeram, até antes, né? Mas assim, ficou mais emblemático dos anos, nos anos 80, o Reinaldo de um lado e Zico do outro. Eu acho que ganha o futebol, ganha os torcedores, e vão ser 2 grandes jogos, e a gente espera que o Flamengo saia vencedor mais uma vez aí dessa competição. Pois é, agora é esperar o dia 3 de novembro, o primeiro jogo aqui no Rio, Maracanã lotado, e não será diferente na Arena MRV. E quem vai levar 93.135.000 reais e a vaga da Copa do Brasil. É isso aí, Cirilo. Boa, Wellington, direto da sede da CBF no Rio de Janeiro. Ô Panzi, não dá pra negar
que o torcedor, em especial, eu vou esquecer aqui análise técnica, vou deixar de lado. O torcedor, claro que estava torcendo para o jogo decisivo ser em Belo Horizonte. É a oportunidade de 40 mil torcedores estarem presentes e testemunhar a primeira final, né? O primeiro grande jogo decisivo, a primeira taça levantada, troféu, a volta olímpica na Casa do Galo. É mais um jogo histórico que vem por aí pra Arena MRV, Edu. Ô Cirilo, quando começa o planejamento de uma temporada e ali começa o ano, começou 2024, o torcedor do Atlético, do Flamengo, do Botafogo, ele queria o quê? Ele queria seu time nas finais dos principais campeonatos, seu time batendo campeão, seu time levantando taça. E o torcedor quer ver o seu time levantando taça, de preferência em casa, né? Então, é a opinião da maioria absoluta de que no mata-mata o melhor é o segundo jogo ser feito em casa. Já vou adiantar que não é a minha opinião, tá? Eu gosto de iniciar o mata-mata jogando como mandante, eu prefiro. Mas entendo que a preferência da maioria absoluta é decidir em casa, e para isso você precisa fazer um grande jogo, né? No mínimo voltar vivo para aí sim decidir em casa, e vai ser uma grande festa, você não tenha dúvida. O Marcos Braz falou aí, né, de um duelo, de um confronto que é muito grande desde os anos 80 e é o maior clássico, o maior jogo interestadual do Brasil, né? Um Atlético e Flamengo, e o Brasil inteiro acompanhando já há décadas esse confronto. E vão decidir um título depois de muito tempo, né? Atlético e Flamengo já jogaram em outras fases da competição. Jogaram semifinal, se eu não estiver enganado, em 2014. Foi a semifinal. Isso. Atlético e Flamengo teve aquela virada dos 4-1 aqui em Belo Horizonte, mas pela primeira vez vão decidir esse campeonato. E tem muita história o jogo, né, cara? Muita história. E para apimentar isso tudo, é a primeira grande decisão da Arena MRV. A primeira decisão, vamos dizer assim. O Atlético já jogou final lá, mas era o jogo de ida contra o Cruzeiro no Campeonato Estadual. Então tem tudo para ser uma grande festa e, é claro, o torcedor aguardando um grande jogo do Atlético e que o Galo levante a taça na Arena MRV. Tem tudo para ser histórico, então já se programe aí, torcedor. Dia 3, Maracanã. Dia 10, Arena MRV, a Copa do Brasil sendo decidida em grande estilo, com um grande jogo, com Galo e Flamengo frente a frente. Rafael Leal também está conosco, mais notícias do Galo aqui na Turma do Bate-Bola. Boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Turma do Bate-Bola. A quinta-feira foi de treinamento no período da manhã na cidade do Galo. Jogo contra o Internacional no sábado, final de semana de jogo do Campeonato Brasileiro, e a tendência realmente é que o Atlético entre com um time misto ou alternativo, como queiram, para essa partida contra o Colorado. Na atividade desta quinta-feira, quem iniciou a partida contra o River ficou na academia e fisioterapia. Os demais atletas, incluindo o goleiro Everson, foram a campo para aquele treino técnico-tático, e os atletas do Sub-17 do Galo também participaram das atividades. A turma segue perguntando, né, Cirilo? E o Zaratio, quando volta? Pois é, parece que essa volta do Zaratio tá bem próxima, viu? O meio argentino, que já tá nessa fase final de tratamento de uma hérnia do esporte. Hoje ele participou de uma parte da atividade com bola junto ao grupo e em seguida fez trabalho à parte com a preparação física. Bernard ainda segue se recuperando da lesão do joelho, não participou do treinamento, fez fisioterapia e corridas em volta do gramado. E sobre a situação do Cadu, o Cadu, ele passou por um procedimento cirúrgico justamente nesta quinta-feira. Tem todos os detalhes aí da cirurgia do Cadu lá no portal Itatiaia Esporte. Ele que sofreu graves lesões no joelho direito e não entrará mais em campo na temporada. Boa sorte, boa recuperação ao Cadu, para que na temporada 2025 ele continue servindo ao Galo. Cirilo e Panzi, pensando nesse time alternativo para o sábado contra o Inter, 19h. Eu acho que o Galo vai a campo com essa formação aqui, ó. Everson no gol, já que ele treinou hoje e é fominha, e goleiro não tem muito disso, deve ser o titular, com Saravia na direita, Igor Rabelo, Bruno Fux e Rubens. Otávio, que não jogou como titular contra o River Plate, com o Paulo Vitor e o Igor Gomes no meio-campo, Alisson, Vargas e Kardec. Tem uma outra opção, caso ele queira algum jogador, né, o Milito queira algum jogador pelo lado do campo, ele pode adiantar o Saravia e colocar o Mariano
como lateral direito sem o Kardec no ataque. Lembrando que o Brian Palacios é o único jogador suspenso para a partida do sabadão contra o Inter, viu, Cirilo? Boa, Leal. Oi, Edu, não dá para imaginar titular jogando no sábado contra o Internacional, né? Talvez. Quem? Everson. Eu tenho, estudando as equipes, né? O Alan Franco tá pendurado, né? Na Copa Libertadores. É o único pendurado desse Atlético. Eu acho que é uma opção plausível dar uma segurada no Alan Franco, pelo menos de iniciar o jogo da volta. Ele viaja relacionado, começa no banco em Buenos Aires, você pode ter Otávio e Fausto Vera na equipe titular e o Alan Franco no banco. Apesar de ser um cara fundamental, né? Fundamental nesse time do Atlético, na Copa Libertadores, Copa do Brasil. Mas é um risco, você tá com uma vantagem de 3 gols. O Atlético tem essa vantagem de 3 gols por mérito do Atlético. Então ele tem essa condição de pegar o seu único jogador pendurado na Libertadores e dar uma segurada. Até porque ele tem Otávio e o Fausto jogando em alto nível, todos dois. Então pode ser que... Aí vai ser um indício. Se o Atlético realmente for dar uma segurada no Franco, ele jogar contra o Internacional, o Everson é um titular, vai pro jogo. Agora o restante, Cirilo, não faz o menor sentido. E se o Alan Franco, na cabeça do Milito, for jogar contra o River, também não faz o menor sentido. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. É uma semifinal de Copa Libertadores da América. Todo mundo joga o brasileiro para ser campeão, mas quando não bate campeão é para quê? Para ter uma vaga na Copa Libertadores. Você está a uma derrota de 2 gols de diferença da final. Não corre risco, não. Não tem a menor necessidade de correr risco. Se o Milito tiver dúvida se ele vai escalar o Alan Franco na terça-feira, ele não tem que escalar o Alan Franco no sábado. Ele falou, tô na dúvida se eu vou colocar por causa do cartão. Não põe no sábado. Assim, o Edu Panzi, se fosse treinador, pro jogo de Buenos Aires, tendo o Franco pendurado e tendo Otávio e Fausto jogando bem, eu seguraria o Franco do início do jogo. Acho que nem vai precisar usar, eu acho o Atlético um time muito forte para ser eliminado depois de ter construído um 3-0. Não dá para comemorar. Há um respeito muito grande. O River Plate, todo mundo sabe da capacidade desse time, do treinador do River Plate. Vai enfrentar um Monumental com quase 90 mil pessoas, mas é uma vantagem considerável, cara. 3-0. Mas lá em 95 o Atlético fez 4-0 no Rosário e depois perdeu. Pega o time de 95 do Atlético, né? Não tem a menor comparação. Era um bom time, tá, mas esse é muito melhor e há um equilíbrio enorme nesse confronto. Então talvez essa possibilidade. Fora isso, time reserva, e eu nem acredito tanto com 3 atacantes, viu, Rafa? Eu acho que talvez o Milito povoar um pouco mais o meio de campo. O Inter vive um grande momento, vamos ver o que pode ser feito. 6 notícias do Galo, Rafael Leal. Cirilo, vamos falar de venda de ingressos. Venda de ingressos para Atlético e Inter, que começou na manhã desta quinta-feira, às 11 da manhã, para o sócio-torcedor Galo na Veia, Forte Vingador e Galo na Veia Preto. O ingresso mais barato a partir de R$24,30 e tem desconto de 50% na compra de ingressos adicionais. São até 4 ingressos adicionais por sócio. E a partir das 18 horas, né? Começou há pouco. A venda para o Galo na Veia Branco e Galo na Veia Clubes, e a venda para o público geral começa às 10 da noite. Cirilo, claro que o Atlético ainda não está garantido na final da Libertadores, mas a Conmebol anunciou nesta quinta-feira o início da venda de pacotes de hospitalidade para a final da Copa Libertadores, marcada para 30 de novembro no Monumental de Núñez, tá? Os pacotes são comercializados por uma empresa parceira da Conmebol, e para quem comprar aqui do Brasil, esses pacotes podem variar de R$4.900 a R$7.800. Estão incluídos hotel, ingresso e o traslado até o estádio. Não está incluído o voo até a capital argentina. Mais informações lá no portal Itatiaia Esporte, Cirilo.